Mas a gente apurou um pouquinho para opinar sobre esta questão que é também jurídica, que tem uma questão jurídica também, que é uma reportagem muito interessante aqui na Folha de São Paulo, no caderno de esportes da Folha de São Paulo, que pela primeira vez, a gente mostrou no comecinho do programa, o apoio individual, assim que a gente puder mostrar aqui a Folha de São Paulo, vocês me avisem, pela primeira vez a Folha de São Paulo, reportagem do Eduardo Rata, o apoio individual ao esporte supera o de empresas. O que é isso aqui? É o seguinte, meus amigos, o cidadão comum, ele pode destinar até 6%, assim que estiver pronto a folha, por favor, aqui para vocês me avisem. O cidadão comum pode destinar até 6% do seu imposto, daquilo que você paga de imposto por ano, a leis de incentivo. Então está aqui a reportagem do Eduardo Rata da Folha de São Paulo. Pela primeira vez, apoio individual ao esporte supera o de empresas. No ano passado, 1.090 pessoas físicas destinaram parte do seu imposto de renda a projetos ligados a esporte. Então, como eu ia dizendo aqui, qualquer pessoa, você, o Chico, o Davi, eu, a gente pode destinar até 6% daquilo que a gente paga de imposto, desde que a gente não faça a declaração simplificada, a leis de incentivo. Podem ser leis de incentivo à cultura, chamada Lei Rouanet, ou lei de incentivo ao esporte, por exemplo. Então, houve um salto de 440 em 2011 para esse número de 1.090 agora de pessoas que destinaram alguma parte do seu imposto a leis de incentivo ao esporte. As leis podem ser para rendimento, educação, participação de uma agremiação esportiva. Essa pessoa que está na capa da Folha de São Paulo, vamos mostrar de novo, por favor. Este cidadão aqui, o Rodrigo Kikuchi, ele investe no Pinheiros, ele nadou no Pinheiros, a filha dele nada lá, então ele destinou parte do imposto dele para o projeto do Pinheiros. Ainda tem muito mais gente que usa parte do seu salário, parte do seu imposto, melhor dizendo, para a Lei Rouanet, a Lei de Cultura. E há um investimento maciço muito maior ainda na Lei Rouanet do que para a Lei de Esporte, até porque a Lei de Incentivo ao Esporte ela é pouco difundida aqui no Brasil. Como eu disse, você pode participar com o seu dinheiro, ou a empresa, ou uma empresa que pode contribuir muito mais do que um cidadão comum, para projetos de rendimento, participação esportiva ou educação. Educação ligada a uma escola, por exemplo. Você quer destinar parte do seu imposto a uma escola que quer construir uma quadra, que quer entrar numa competição, só não é permitido que se pague salário de atleta profissional com esse dinheiro. E a gente preparou aqui, a Folha de São Paulo se baseia no número de pessoas que é superior ao número de empresas, mas na verdade o dinheiro das empresas ainda é muito maior do que o dinheiro gerado por pessoas físicas. A gente vai mostrar isso para vocês em arte agora aqui no Redação Sport TV. O total de investimento em 2012, a Lei do Esporte, por exemplo, gerou um total de 211 milhões. Nem se compara ainda ao mais de 1 bilhão que a Lei Rouanet gera. E aí também cabe uma explicação. As empresas podem destinar até 1% do seu orçamento para a Lei do Esporte e até 4% do seu orçamento, ou seja, do que você vai descontar do seu imposto, para a cultura. Mas além disso, o investimento em cultura é muito mais difundido, é muito mais feito. E olha, na divisão, a gente vai agora mostrar um outro gráfico para vocês, a divisão do investimento. Na Lei Rouanet, 1,8% são de pessoas físicas e 98% de empresas. No caso do esporte, por conta desse crescimento que a gente mostrou, relatado pela Folha, 2,3% de pessoas físicas, 97,7% de empresas. Mas acho que a Folha, nessa reportagem do Eduardo Rata, traz luz a um assunto que pouquíssimas pessoas sabiam que existia e acho que tem um belo debate a ser travado. Sim. Não, o cidadão que desconfia que o imposto dele não é bem aplicado, etc., pô, vá lá no clube da sua rua, que eu acho que nesses casos, quanto mais distrital, quanto mais eu tiver de olho no que vai ser o meu dinheiro, como esse cara colocou no Pinheiro, porque o filho dele está nadando lá, ele vai lá, ele foi formado lá. Então é interessante que você aplique ali colado na tua casa, beneficie teu bairro, tua cidade, teu lugar. Não, e o potencial de crescer essa porção pessoal de contribuição para o esporte, acho que é imenso, né? Sim, porque em contraste com a cultura, porque tudo bem, você pode gostar muito de Wagner, por exemplo, numa ópera e tal, e fala, não, vou contribuir para isso, mas são coisas muito pontuais ali e tal. E o esporte não, o clube está lá na tua esquina. E graças a Deus não pode investir em esporte profissional, em jogador, em mundo profissional. Ainda bem, porque ia acabar na mão de... Ainda bem que tem que ser no amadorismo, lá no seu bairro, na sua... Pô, o esporte nós temos
péssimo momento do... Nós não temos quase nada do futebol, o mundo universitário no geral do esporte, que qualquer país que quer ser bom na Olimpíada tem que ter. Exato. Nós estamos... Não temos grandes jogos universitários, grandes times na universidade, que é a base para qualquer time, qualquer país ser forte na Olimpíada. E a nossa produção conversou com pessoas ligadas à lei de incentivo, alguns criadores, inclusive, da lei de incentivo ao esporte, e que eles justificam que esse crescimento no número de pessoas, esse salto de 440 para mais de 1.000 pessoas que estão destinando parte do seu imposto ao incentivo ao esporte, se deve, entre outras razões, a um cidadão chamado Raí, que no ano passado percorreu várias empresas do Brasil fazendo seminários sobre essa possibilidade e falou, olha, vocês aqui, 1.000 pessoas podem se juntar e investir, por exemplo, em algo que possa beneficiar vocês aqui na própria fábrica que vocês trabalham e tal. O Raí foi uma das pessoas que ajudou a difundir essa lei, que ainda é muito pouco conhecida no Brasil e certamente vai merecer mais reflexão e mais reportagens até da mídia e do Sport TV. Para fechar o programa... O esporte tem que comprar essa causa. Exatamente. A cultura compra a causa da lei, de todas as leis de incentivo. Um dos motivos que a lei da cultura é mais famosa é que também a cultura brasileira comprou essa causa. E aparece, vai falar com as empresas. E difunde muito bem lembrado, Davi.